Só os irmãos com a paz do Senhor, que Jesus venha abençoar poderosamente a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia é para com todos nós e damos graças a Deus por isso. Amém? Vamos orar um pouquinho. Soberano Deus, glorioso Pai, Pai, honra e glória seja dado, Senhor dos céus e da terra, por sua compaixão, a sua misericórdia e o seu grande amor. E te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, porque estamos aqui com a presença do Senhor nos nossos corações e o Senhor é que nos ajuda, que nos guarda, que nos protege livre de todo mal. Damos graças por sua misericórdia e o seu grande amor para com todos nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, por mais um culto. Obrigado por quem nos está a assistir ou vai assistir. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, não só a cada um deles, mas as suas famílias, os seus amigos, em nome do Senhor Jesus. Te damos graças também, Pai Santo, por tudo o que o Senhor vai fazer neste culto. Seja aqui, seja na casa de cada um. Damos graças pelo seu amor e a sua compaixão para com todos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Rei Salvador. Amém, amém, glória a Deus. E vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14, a começar no versículo 1. Livro de Provérbios vem logo a seguir a Salmos, é fácil de encontrar. Provérbios, capítulo 14, a começar no versículo 1. Portanto, isto é a palavra adicional, não é muitos versículos, é só alguns. E vamos aqui para lá o que é que o Senhor nos quer ensinar com isto. Porque cada palavra o Senhor nos ensina como nós devemos estar a comportar, o que devemos fazer e como temos que fazer. Porque Deus, pela sua misericórdia, Ele nos ensina através da sua palavra. Há muita gente que diz, mas isso é escrito por homens. É lógico que Deus tem que utilizar os homens. E isto também não foi diferente. Teve que utilizar homens. Mas se fosse nos dias de hoje, com os computadores e tudo, com o acesso que se tem, era fácil. Mas naquela época, as pessoas, estão cerca de 40 autores aqui que escreveram a Bíblia, e vimos que não foi fácil naquela época. Depois, para mais, tinha que ser copiada manualmente, tinha que ser muito difícil, mas quando as coisas vêm de Deus, elas acontecem, amém? Portanto, Provérbios 14, a começar no versículo 1. Vamos lá então. Se fala assim a palavra do Senhor, portanto, Provérbios 14, versículo 1. Toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Isto, quando fala mulher, também pode ser o homem. Há muitos homens que derrubam também as suas próprias casas. Mas aqui diz a mulher, pronto, mas pode ser mulher, pode ser o homem. E derrubar a casa, porque aqui diz derruba com as suas próprias mãos, porque destrói a vida de cada um que lá está. E nós, infelizmente, agora que temos a televisão, que vimos tantas coisas, vimos que as coisas estão cada vez piores. As pessoas perderam o respeito pela vida humana, perderam o respeito pelos seus próprios cônjuges. Portanto, vimos que não é fácil, porque as pessoas não estão nos propósitos de Deus. Quando estão no propósito de Deus, pode vir uma tempestadezinha, mas ela passa. Mas quando aquelas pessoas que não estão em Deus, bem, às vezes uma pequena coisinha nada já fazem uma guerra, passam para a destruição, e por isso é que diz: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói-a. Portanto, pessoa que é sábia, tanto faz ser mulher como homem. Isto fala aqui a mulher, mas podia também estar aqui a falar mulher e homem. Portanto, é mais fácil assim. Porque naquela altura, as mulheres é que tinham que cuidar da casa, e por isso é que estava mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói-a. E, infelizmente, tem mais isso que outras coisas. Amém? Versículo 3.
O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. E como é que nós podemos desprezar o nosso Criador? Portanto, e vimos aqui, aquele que anda na retidão, que é justo, que ama ao Senhor. E o Senhor o ajuda e guarda e livra de todo o mal. Mas quem não ama a Deus, ama o outro. Ora, o outro veio para matar, roubar e destruir. A especialidade dele. O nosso Deus, a especialidade do nosso Deus, dá vida e vida com abundância. Por isso, quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. Mas é que não tem nada mesmo. Aqueles que ainda julgam que têm alguma coisa, há pessoas que aparentemente têm muito dinheiro, mas não têm paz, não têm tranquilidade, muitos não têm a saúde. Portanto, vimos que nós, com Deus, ainda que nós não tenhamos nada para comer, Ele sempre nos arranja qualquer coisa. Agora, quando nós não temos Deus, é muito, muito complicado. Versículo 3. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Os sábios se conservam pelos próprios lábios. Portanto, quem é sábio ama a Deus, confia nele e Deus o ajuda. Quem é tolo diz que não há Deus, conforme está lá o Salmo 14 e o Salmo 53, que são exatamente iguais, que diz o nécio no seu entendimento, não há Deus. E diz o tolo no seu entendimento, não há Deus. Por isso, aqui infelizmente estamos em muitas pessoas dessas, achar que não há Deus, achar que as coisas estão feitas só por acaso, e depois as coisas correm mal e não há nada a fazer. Nós temos visto aqui, eu mais a minha esposa, o mundo espiritual trabalha de forma em que o inimigo se sente à vontade em estar a destruir as pessoas, porque é a especialidade dele, e que as pessoas acham que isso é natural. Está com uma enfermidade assim de um momento para o outro, acham que é natural, que foi um azar que aconteceu. Mas é o inimigo a trabalhar nessas vidas e leva muitos, infelizmente. E nós temos visto que nem tudo é inimigo, mas nem tudo é doença. Portanto, temos de saber discernir. E mesmo assim, nós podemos pedir sempre a Deus para afastar esse mal da nossa vida. E se nós de pedirmos, Ele nos vai dar sabedoria para fazermos, para fazer o que é que tem que ser feito e as coisas acontecem. Mas se não, bem, é o inimigo para matar, roubar e destruir. A especialidade dele, portanto, é melhor buscar a Deus enquanto é tempo do que o inimigo vir à procura da vida de cada um para destruir, para matar. Portanto, não estou aqui a pôr medo a ninguém. As coisas têm que ser ditas pelo que elas são. Eu cheguei a estar a falar nisso e uma certa pessoa disse, então o inimigo está sempre de bom da sua... Para ti tudo é o inimigo. Eu disse, não, para mim não é tudo inimigo. Mas nós temos que saber lidar com aquele que nos ataca. E temos que ter confiança, porque Deus Ele quer fazer grandes coisas na vida de cada um. Mas Ele não vai forçar ninguém. Nós só vamos buscá-lo com amor, sabedoria, com discernimento, com temor. Temor não é ter medo a Deus, é dá-lhe a honra que ele merece. Portanto, o temor é isso. Portanto, dar a honra que ele merece. Ele é soberano de todo o universo. Portanto, quem somos nós para estar a reclamar com o nosso Criador? Nós temos é que ter temor a Ele, buscá-lo, e então Ele se agrada e Ele irá fazer grandes coisas na vida de cada um. Não vai ser um toque de magia, mas vai ser o seu tempo. E vocês vão ver como é bom andar com Deus. Amém?
Jesus abençoe poderosamente a vossa vida. A pastora Rosemary vai estar agora a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Jesus abençoe. Pastora Rosemary, deixa Deus te usar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estamos felizes com Jesus. Amém? Jesus é maravilhoso. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Com o Senhor temos vitória. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa estar abençoando as vossas vidas, as vossas casas, porque o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. Este Deus maravilhoso, este Deus que só nos dá vitória. Eu creio, cada dia que passa, eu me surpreendo mais com aquilo que Deus faz, né? Porque, operando Deus, quem impedirá? Nada e nem ninguém vai impedir o operar de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos entender que Ele é fiel para cumprir. Porque não cai um fio de cabelo sem a permissão do Senhor. Tudo está no controle dEle. Nós temos que confiar. Declarando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isto é confiança. O salmista Davi, ou seja, o rei Davi, ele tinha total confiança no Senhor. E segundo a palavra de Deus, Davi era segundo o coração de Deus. Apesar das coisas erradas que ele fez, mas ele tinha um coração voltado para Deus. E quando nós temos o coração voltado para Deus, as coisas acontecem e fluem na nossa vida. Nós precisamos entender que Ele é fiel para cumprir. Então, vamos deixar Jesus trabalhar, vamos deixar Jesus operar, operando Deus, quem impedirá? Ninguém irá impedir, né? Então, vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem a marca de Cristo. Esfalfando teu Senhor, e deixará de se cumprir. A tua palavra diz a respeito de mim, jamais irá cair. Toda a minha ação espera que tua voz então brilhar. E teu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. E digo Jesus, não existe o caminho. Seus passos, o terceiro meu. E correspondendo ao chamado de Deus, eu tenho a marca de Cristo em mim. Eu sigo o que sei, como Ele venceu. Eu sigo o destino, que o caminho, chegando em seu reino, dando vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Da minha ação espera, que a tua glória em nós brilhar, no teu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em oração só existe o seu nome. Seguir os seus passos é um desejo meu. E correspondendo ao chamado de Deus, eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Eu sigo o caminho do tempo, caminho,
Herdando o teu reino, dando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Meia caminha fortaleci na tua presença, Senhor. Na tua palavra encontro poder para ser mais que um vencedor. Eu tenho a marca de Cristo em mim. E tudo que eu sou escrito seu nome. Seguir os seus passos é um desejo meu. E correspondem ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencer como ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim. De herdar o seu reino, andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Aleluia! O nosso Deus, ele é fiel e ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, vamos deixar Jesus trabalhar, vamos deixar. Porque eu creio nas bênçãos do Senhor. Você crê nas bênçãos do Senhor? Eu creio nas bênçãos do Senhor para mim, para minha família, para todos aqueles do qual o Senhor coloca no nosso caminho para podermos abençoá-los. Porque ele é fiel. Aleluia! Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Por onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos, meu Deus. Aleluia. Declare na sua vida, porque o nosso Deus, ele é fiel. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Por onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra,
Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer sua voz. Ó Deus, bendito serei na terra. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Ó Deus, obrigada, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor. Engrandecemos o teu nome, ó Deus. Te louvamos nesta hora, meu Senhor. Aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. O nosso Deus, Ele é fiel. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! Precisamos entender que o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir. Amém? Ó Deus, somos gratos a Ti, Senhor. Outra vez consagro tudo o que sou, e atitudes transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, para Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras. Todas Tuas mãos foram criadas, terra, céu e mar, e quando sei que nele há, toda a terra celebra a Ti, um cântico de júbilo, pois Tu és um Deus criador. Toda a terra celebra a Ti, um cântico de júbilo, pois Tu és um Deus criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criadas terra, céu e mar, e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a Ti, um cântico de júbilo, pois Tu és um Deus criador. Toda a terra celebra a Ti,
cântico de júbilo, pois tu és um Deus criador, pois tu és um Deus criador, pois tu és um Deus criador. Oh Deus, Ador, Criador, Criador, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, toda honra, a glória, toda glória, a força e o poder ao Rei Jesus, o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, porque toda honra, toda glória e todo louvor é para Ele, Jesus, Jesus que muda a história, Jesus que transforma a vida, Jesus que traz à existência aquilo que não existe, Jesus dono do ouro e da prata, Jesus médico dos médicos, Jesus conselheiro maravilhoso, príncipe da paz, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o conselheiro maravilhoso. Ele sim é o nosso bom pastor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, amém, glória a Deus. Em Josué, glória a Deus, Josué no capítulo 1, amém? Josué no capítulo 1, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E eu creio que Jesus, Ele muda a história. Eu vou começar no início do 1, para que vocês possam ver como Deus é. Porque Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, o que significa isso? A nossa confiança no Senhor faz toda a diferença na nossa vida, como foi no passado, né? Por isso que eu vou começar no início, para vocês verem como Ele foi com Moisés, Ele foi com Josué e Ele é conosco. Josué no capítulo 1. Então,
creio que Jesus, ele está mudando a história, ele está trabalhando, ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então vamos deixar Jesus trabalhar, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, Josué capítulo 1, que eu creio que todos já o acharam ou estão achando ainda, né? Josué capítulo 1, aleluia. Pronto, Josué fica a seguir Deuteronômio. Tem o Deuteronômio e em seguida tem Josué, mas como não sabe pelo número, né? O meu esposo está dizendo que é o 6º livro da Bíblia, mas muitos não sabem, então a gente tem que falar para poder saber, né? Então vamos lá, Josué capítulo 1. Deus fala a Josué e anima-o. E Josué conduz a nação. E sucedeu depois da morte de Moisés. Amém? Amém? Um minutinho só que já está. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele é fiel, né? Então vamos lá. Glória a Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Aleluia. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente, atenção, prudentemente, te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente, novamente, te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Até aí, vamos orar, porque o nosso Deus vai falar conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos, glorificamos o teu nome. Senhor, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigada, Jesus, pelo teu grande amor. Obrigada, Jesus, pelo teu sangue derramado naquela cruz do Calvário. Através do teu sangue somos justificados e purificados. O que seria de nós, Senhor, se não fosse o Senhor a morrer naquela cruz, para nos dar a oportunidade de sermos redimidos do pecado através do teu sangue, Pai. Justifica-nos com teu sangue carmesim. Obrigada, Pai e Filho, que enviaste o Espírito Santo Consolador, Espírito Santo que ensina, que exorta, que disciplina, Espírito Santo amado, companheiro, amigo. Espírito Santo, venha nesta hora. Ajuda-me, Espírito Santo. Usa-me como instrumento para ministrar esta palavra, para a edificação das nossas vidas. Em nome de Jesus. Espírito Santo, amigo, companheiro, que ensina, que exorta, que disciplina. Papai querido, eu te peço sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência, para que eu possa, sim, ó Deus, ser um instrumento nas tuas mãos para ministrar esta palavra em nome de Jesus.
Te peço sabedoria divina, Senhor, conhecimento, entendimento, discernimento na Tua palavra, Espírito de excelência, sobre cada vida que já assistiu, que está assistindo, que posteriormente irá assistir, para que possa entender o Teu propósito, Pai. E o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Te agradecendo, meu Senhor, crendo na vitória em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Porque tudo que nós temos que fazer, quando nós oramos, por exemplo, a oração do Pai Nosso, né? No final, nós temos que dizer, porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Que é assim que Jesus nos ensinou, né? Jesus tem a oração do Pai Nosso. E tudo que nós falamos e pedimos é em nome de Jesus. Porque é em nome de Jesus. O nome de Jesus tem muito poder. O sangue de Jesus tem muito poder. É através do sangue de Jesus que somos justificados. Somos purificados. Então vamos lá. Como todos sabem, Moisés, né? Moisés foi um escolhido de Deus para que pudesse libertar o povo do Egito. E ele libertou o povo do Egito, né? O nosso Deus usou a vida de Moisés para poder conduzir aquele povo. E, entretanto, Josué, né, conheceu Moisés e Josué acompanhou Moisés muito tempo. Por isso é que vem, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Porque Israel foi a nação escolhida. E o povo de Israel, o nosso Deus, ele tinha todo e tem todo cuidado. Hoje em dia, quando é Israel, Jesus, tem a passagem lá em Jesus, em Marcos, que ele diz assim: ouve Israel, Israel é o mundo, ouve Israel. Só há um único, este é o primeiro mandamento, só há um único Deus. Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento, só Ele é o Senhor. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se cumprires esses mandamentos, cumprirás a minha lei. Então, ele chama a atenção, ouve Israel, naquela altura, a Israel foi a nação escolhida. Hoje, o mundo, né, ele diz, ouve Israel, né? Então, o primeiro mandamento é o quê? Reconhecer que só há um único Deus e amar a Ele de todo o coração e entendimento, e só Ele é o Senhor. E o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a ti mesmo. Se cumprir esses dois mandamentos, cumprirás a minha lei. Então, a nação de Israel sempre foi protegida. A terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A mesma coisa o Senhor diz para nós, né? Não se preocupe, que eu não vou lhe desamparar. Eu vou estar contigo e você contigo. Porque o Senhor, ele tem promessa nas nossas vidas. Promessa na vida dos nossos. E todos, é para todos, mas é que nós temos que entender que nós temos que aceitá-lo como único e suficiente Salvador para podermos passar a ser filhos de Deus, né? Por quê? Porque Deus criou o mundo, criatura. Mas se você for no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, você vai ver lá que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim.
Então, através de Jesus, chegamos ao Pai. Depois, João, no capítulo 1, do 1 ao 13, tem explicando lá, no princípio é o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele estava no princípio, criou todas as coisas. Ele é a luz do mundo, e a luz vem, para as trevas saíram. Foi um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista, para pregar o arrependimento, para anunciar a vinda do Messias, né? Então, veio para que era seu, os seus não receberam, mas a todos o que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Romanos 10:8 tem: que diz a palavra que pregamos? Se com tua boca confessares e com teu coração crer que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, serás salvo. Então, tem que haver uma confissão, tem que se arrepender dos pecados. Senhor, eu me arrependo dos pecados. Senhor, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, eu me arrependo dos pecados. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador, para que nós possamos tornar filhos de Deus. Aí passamos a ser filhos de Deus. Veja que aqui ele chama filhos de Israel. Filhos de Israel. Por quê? Porque eles eram tementes a Deus. Amém? Glória a Deus e aleluia. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Prudentemente, na nossa vida, nós temos que ter prudência para fazer todas as coisas. Se vamos tomar uma decisão, temos que ter prudência. Se vamos, qualquer coisa, se vamos fazer alguma coisa, se estamos enfrentando um grande problema, nós temos que ter prudência e pedir orientação de Deus. Então, porque o nosso Deus, ele nos conduz. Ele diz prudentemente. E quando ele diz, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente, novamente, te conduzirás. Porque é assim que o nosso Deus faz conosco. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós não temos que ter medo de nada. Nós temos que ter confiança. Nós temos que ter convicção daquilo que Deus faz, como Deus faz, como Deus cuida de nós, como Deus cuida dos nossos. Alguns anos atrás, já tem alguns anos, o meu esposo e eu estávamos na igreja, e isso já aconteceu, não foi uma vez só, já aconteceu várias vezes. E o Senhor, e um profeta olhou e disse para o meu esposo, não te preocupes com tua família, que da tua família cuido eu. A mesma coisa Deus já falou comigo também. Já usou os profetas. Não te preocupes com a tua família, que da tua família cuido eu. Eu sei que o Senhor cuida, né? Eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. Eu sei que o Senhor vai proporcionar o melhor. Eu sei que o Senhor dá livramentos. Eu sei que o Senhor é fiel. Por quê? Porque o Senhor, como foi com Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, Israel, que depois o nome de Jacó foi mudado para Israel, ele é conosco, porque a promessa dele, de Abraão, Isaac e Jacó, estão sobre a vida, as nossas vidas, automaticamente sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida das nossas noras, dos nossos netos, das nossas famílias, seja de um lado ou do outro, porque as nossas noras, sua família, faz parte da nossa família também, as bênçãos também alcançam, porque Deus é assim, ele faz como ele quer.
As pessoas que colocam no nosso caminho para cruzar conosco, Ele usa as nossas vidas para abençoar essas vidas. Por quê? Porque Deus é amor. E se Ele é amor, Ele é tudo que é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Olhe, boa, perfeita e agradável. Então, nada acontece sem a permissão do Senhor. Nós temos é que ter prudência, nós temos é que clamar, nós temos é que confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus e aleluia. Vamos confiar neste Deus que pode todas as coisas. Amém? Ele é dono do ouro e da prata. Ele é o Deus forte. Ele é o nosso sustentador. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso bom pastor. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém irá impedir. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e nem ninguém, porque o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. E Ele conhece os nossos corações, Ele conhece os nossos pensamentos. Então nós temos que fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, falar do amor dEle, né? Nós temos que perdoar, nós temos que amar, nós temos que levar as boas novas, e isso é que é preciso. E o mais Ele fará. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos, glorificamos, engrandecemos o teu nome, Senhor, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Papai. Precisamos de Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença, por mais um culto, da qual o Senhor usou o Teu servo, a Tua serva, Senhor. Obrigada pela palavra devocional, obrigada pela palavra, Senhor, que o Teu servo trouxe. Obrigada pela palavra que eu trouxe, Pai. Obrigada, Senhor, pelos louvores. Obrigada por cada vida que já passou, que está assistindo ainda, que posteriormente irá assistir. Obrigada por cada família, por cada lar, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, ó Deus, porque um dia o Senhor nos chamou para te servir, para fazer a tua obra, Senhor. Porque, ó Deus, o Senhor é fiel para cumprir, Senhor. Ó Senhor, eu creio, ó Deus, que grandes coisas o Senhor tem. Justifica o nosso ministério, o nosso casamento com o teu sangue carmesim. Une-nos com cordas de amor. Derrama sobre meu esposo e a minha vida a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência, para que nós possamos ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Eis-nos aqui para te servir. Crucifica a vontade da carne, que possamos viver em espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, alarga as tendas, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos estratégia para fazer a Tua obra. Senhor, toma cada campanha de oração, cada oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu poder alcance vidas, Pai. Nós clamamos por salvação de almas, libertação e cura, Pai, em nome de Jesus Cristo. Papai, entra com providência na nossa saúde. Opera o milagre, Pai, em nome de Jesus. Ó Papai, somos gratos a Ti pelas Tuas bênçãos, somos gratos pelos livramentos que o Senhor nos tem dado e aos nossos, Pai, em nome de Jesus. Papai querido, une-nos com cordas de amor, Senhor, que possamos ser um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, na Tua palavra está escrito em Isaías, a quem enviarei? E nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Estamos aqui para trabalhar para Ti, Senhor. Faça conforme Te apraz, meu Pai, em nome de Jesus. Papai, vai de conta aos nossos filhos, derrama sobre os nossos filhos a sabedoria divina, o conhecimento, o entendimento, o discernimento da Tua palavra, o espírito de excelência, Pai, para que eles possam dirigir seu casamento, sua vida, sua família, os seus negócios. Onde eles pisarem a planta do pé e a mão, possa prosperar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Papai, une os nossos filhos com cordas de amor, Senhor,
Passa a tua mão furada da cabeça aos pés deles, ó Pai, renovando as forças deles, ó Pai, revestindo eles com a tua armadura de Deus, Senhor, cegando os olhos dos inimigos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, papai querido, onde eles pisarem a planta do pé e a mão possa prosperar, papai, abençoe em tudo que ele tem abençoado, ó Deus, faça-os prosperar 100 vezes mais, Pai, e abençoa todas as pessoas que eles têm abençoado, Pai, o Senhor tem contemplado e tem visto, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que eles possam ser referência para o teu evangelho, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, papai, entra com providência na saúde deles, em todas as áreas da vida deles, Senhor, eu coloco diante de ti os planos e projetos deles nas tuas mãos, Senhor Jesus, que seja o Senhor a dirigir todas as coisas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, papai querido, Espírito Santo, traga a memória e o coração dos nossos filhos, tudo aquilo, Jesus, que o Senhor tem feito, para que eles possam reconhecer e ser gratos a Ti, Senhor Jesus. Eu creio no Teu poder, Senhor. Onde eles pisarem a planta do pé e a mão possa prosperar. Que as bênçãos de Abraão, Isaac, Jacó, seja Israel, estejam sobre a vida deles. Por onde eles passarem, ó Deus, eles possam sim, ó Deus, que a sombra deles, ó Pai, possa ser algo diferente, que o brilho do teu evangelho possa estar na vida deles, meu Pai, de maneira sobrenatural, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Usa eles como guerreiros na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu creio na libertação, transformação e salvação. E vamos dizer, eu e a minha casa, a minha família serviremos ao Senhor. Ó Senhor, estende a tua mão sobre a casa deles nesta hora, Pai. Derrama chuvas de bênção, de amor, de alegria, de união, de prosperidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, papai querido. Papai querido, vai de contra, ó Deus, às nossas noras, derrama sobre elas a sabedoria divina, o conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, espírito de excelência, para que elas possam dirigir seu casamento, sua família, os seus negócios, onde pisar a planta do pé e a mão possa prosperar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, Espírito Santo, vai de contra as nossas noras, traz a memória delas e o coração, tudo aquilo, Jesus, que o Senhor tem proporcionado, tem feito, para que elas possam reconhecer e ser gratas a Ti, Jesus, em nome de Jesus. Senhor, cega os olhos dos inimigos, reveste elas com a Tua armadura de Deus, entra com providência na saúde delas, na saúde deles, ó Pai, em nome de Jesus. Onde elas pisarem a planta do pé e a mão possa prosperar, papai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Levanta elas como mulheres virtuosas, Senhor, que edificam o lar em nome de Jesus. Papai querido, vai de conta, ó Deus, aos nossos netinhos, Senhor, a nossa netinha, possa crescer em amor, sabedoria e graça, Pai. Levanta as nossas noras como mulheres virtuosas que edificam a sua casa, o seu lar. Meu Deus, toma os nossos netinhos e netinha, derrama a sabedoria, o amor, a alegria, onde chegar e possa levar a alegria do Senhor, o amor de Cristo, Senhor, usa eles na união, ela também, ó Deus, entra com providência na saúde deles e dela, Pai, vai de conta das escolinhas, educadoras, ajudantes, crianças, livra do perigo, do mal, do homem perverso, da mulher perversa, em nome de Jesus, eu creio no teu poder. Ah, papai querido, dá uma boa sorte, entra com providência na saúde, Pai, em nome de Jesus. Toma os nossos compadres, entra com providência em todas as áreas da sua vida, dá sabedoria divina, discernimento na tua palavra, Pai, super necessidade, opera um milagre na saúde em todas as áreas. Vai de conta minha mãe como guerreira de oração, meus irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinho, sobrinha, entra com providência, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, opera um milagre, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai de contra, ó Deus, nesta hora, minha mãe, meus irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinho, sobrinha, minha madrinha, seus filhos, dai sabedoria divina, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, entra com providência na saúde, em todas as áreas, Pai,
super necessidade. Vai de conta ao corpo de Cristo, ó Deus, que haja união no corpo de Cristo, Pai. Coloca amor e unidade. Vai de conta todos aqueles, ó Deus, que nos acompanham, ó Deus. Dai sabedoria divina, seja esposa, esposas, filhos, filhas, nora, genros, netos, bisnetos, toda a parentela. Abençoa cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Vai de conta a todas as nações, presidentes e governantes. Coloca temor à tua palavra. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Entra com providência na economia, meu Senhor. Estende a tua mão. Senhor, vai de conta a nação que está em guerra, as nações que estão em guerra, as nações que acontecem as catástrofes. Estende a tua mão, que seja o Senhor a dar a última palavra. Vai de conta aqueles que estão doentes. Eu declaro que o Senhor levou todas as enfermidades na cruz do Calvário. Pelas tuas pisaduras estão curados, sarados, em nome de Jesus. Papai, toma todos aqueles que precisam de uma bênção. Vai de conta aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor. Espírito Santo Consolador, consola os corações. Está com providência na área espiritual, na área física, mental, nas partilhas, na financeira, em todas as áreas, meu Pai. Espírito Santo Consolador, consola esses corações, essas famílias. Papai, vai de conta aqueles que precisam de um milagre, de uma bênção, meu Pai. Entra com providência, meu Deus. Aquele que precisam de uma porta aberta, Pai, em nome de Jesus. Papai, mais uma vez nós te clamamos. Entra com libertação e salvação na vida daqueles que precisam nesta hora, Pai. Eu creio, Deus, grandes coisas. Derrama um avivamento, Senhor, sobre o mundo, ó Pai. Estende a tua mão sobre o mundo, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Livra-nos do mal, Pai, em nome de Jesus. Continua conosco, ó Deus, te agradecendo, crendo, Senhor, na vitória, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, glorioso Pai, graças a te dou, Senhor, os céus da terra, por cada vida que nos está a ver, aqueles que ainda vão ver, que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida de cada um. Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Pais, em amar também de concordância com a oração da minha esposa. Assim está escrito na palavra do Senhor. O que Deus concordar na terra será concordado nos céus. E te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre ti tenha misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Então nós dizemos Amém. Beijinhos e abraços. E cá estaremos no domingo, se Deus quiser. Às 21 horas. Não falha, porque Deus também não falha. Exatamente. Compartilhe com seus amigos. Vá no YouTube, compartilhe no canal do pastor Manuel Álvaro Capelas, pastor Rosemary Capelas. Vamos todos trabalhar para Cristo. Há muita gente precisando de uma palavra. Amém? Jesus ama vocês e nós também. Amém.